Ricardo Brasil, fundador da Gava Investimentos, que também está conosco aqui no estúdio. Muito boa tarde, Ricardo, e bem-vindo ao Closing. Boa tarde, pessoal. Bacana estar aqui com vocês de novo. Bem, vamos para o nosso close aí. Vamos lá, porque temos mais notícias hoje vindo no mercado, notícias de mudanças de pacote acionários, né, de controle acionários, porque o Pátria Investimentos, né, o fundo de Private Equity, que é dono de cerca de 38,3% da Smart Fit, vai vender 550 milhões de reais, ou seja, basicamente meio bilhão de reais em ações da empresa. Uma venda que equivale a cerca de 5,5% do capital da empresa. Isso deve aumentar o free float em cerca de 10%. Agora, a estimativa do mercado é que mesmo com essa venda de ações da Smart Fit, o bloco de controle atual seja mantido, o bloco de controle que, por sinal, contempla os membros da família Corona, que são os fundadores, né, do fundo da Smart Fit, além, claro, do fundo Pátria, né, esse fundo de Private Equity. Atualmente, o Edgar Corona, ele, esse empresário, junto com outros 3 familiares, possuem pouco menos de 15% do capital da empresa, ou seja, menos do que a metade da participação do Pátria. E nessa oferta, o Pátria vai vender os papéis a um preço de mercado por volta de R$17, um preço bem inferior ao IPO da rede de academias, né, IPO que foi precificado a R$23 por ação. Lembrando que já em março, o Pátria tinha vendido um pedaço dos papéis da Smart Fit em um block trade, e mesmo isso ocorre mesmo se a cotação nesse ano está em alta, 36% de alta desde janeiro até março, né? Até na verdade de março, isso graças ao recorde de novas matrículas desde o começo do ano. Agora, eu queria começar com o David, né? Queria perguntar, David, o que você está achando da Smart Fit e dessa operação do Pátria que está saindo aos poucos, né? Mas nem tanto pouco, porque falamos de meio bilhão de reais. O que você está achando dessa operação do Pátria? Será que eles perderam confiança no futuro da empresa? Acontecendo que eles estão perdendo dinheiro, porque estão vendendo a 17 algo que compraram a R$23, né? É difícil mencionar assim, a razão que levou o Pátria a desfazer posição de Smart Fit. O que a gente tem visto e acompanhado, pelo menos de gestoras, né, que a gente tem proximidade, que a gente conversa no dia a dia, é que se a gente for analisar com relação a resgates de fundos de ações, resgates de private equity, resgates de fundos multimercado vem sofrendo nesse período, né, de juros elevados, investidores migrando para renda fixa, aumentando a exposição em renda fixa, é que tomando tanto resgate, eles acabam saindo até de algumas posições que, de certa forma, eles gostam, mas precisam reduzir para dar liquidez ali para os investidores que têm solicitado o resgate, como tem feito uma modificação em termos de estratégia, de portfólio, de carteira, para algumas teses que eles se sintam mais confortáveis. Então, assim, falando especificamente desse caso de Pátria e Smart Fit, é difícil você saber exatamente qual o motivo que levou a essa saída. Mas esse é um movimento que a gente tem observado de diversas casas. Eu acho que assim, um ponto importante mencionar que quando a gente pega até mesmo assets de fora, né, assets ali estrangeiras, o que acontece? Eles têm um percentual em Brasil muito baixo. E quando a gente vê o mercado muito volátil, ainda pensando até mesmo Estados Unidos e Europa, com todo o problema que a gente tem de inflação e juros elevados no mundo, quando vem uma decisão, principalmente voltado muitas vezes à área de risco, para diminuir posição em países emergentes, e o Brasil está englobado ali em país emergente, não tem muita escolha, definição de papel, né? Aquilo, sai de exposição, diminui exposição, que a gente vai buscar outras alternativas mais confortáveis. Então, a gente tem observado isso assim, de diversas gestoras, tá? Acho que esse caso em específico, em breve a gente deve ter mais notícias para entender realmente o motivo que fez essa saída, né? Porque muitas vezes, como você mencionou, assim, percentualmente até pode ser baixo, mas só que financeiramente pode ser um valor elevado, ou vice-versa, né? Um percentual elevado, mas financeiramente, dependendo da empresa, um percentual baixo. Então, depende muito de cada gestora, qual que é o tamanho dessa gestora, né? Quanto que ela tem ali sobre a administração dos seus clientes.
Então, acho que é um mercado que a gente vem acompanhando, porque a gente sabe que assets, falando de tanto fundo de ações como fundo multimercado, a gente viu um resgate gigantesco aí nos últimos meses. Pois é, né? Eu queria perguntar também a mesma questão para o Ricardo. Ricardo, sua opinião sobre esta operação do Pátria, e também eu queria um seu overview sobre a Smart Fit, que desde o IPO até hoje perdeu de forma expressiva boa parte do seu valor. O que você acha? Essa rede de academia, que foi no começo até uma empresa que destou interesse, né, dos investidores, será que ela vai sofrer ainda ação? Vai se ficar ainda tanto tempo machucada, ou com essa alta das assinaturas é possível ver uma volta por cima dos papéis da Smart Fit? Eu acho que a gente consegue ver uma volta por cima, tá? Tipo, falando em cotação, a gente viu ali ela batendo tipo R$10, tá? A IPO dela saiu 23, tá? Se falar 17, a gente está falando aí de 30% abaixo, mais ou menos, alguma coisa nesse sentido. Em comparação com alguns pares, é que ela não tem um par direto na bolsa, né? Tá? Mas assim, sim, em comparação a outras ações, ela tá, assim, para quem fez a IPO, ela tá ótima. Se você pegar o histórico de quem fez a IPO junto com a Smart Fit na época, tá? Tipo assim, as quedas são de 80%, 70%. Tudo bem, a Smart Fit não era uma startup que nem boa parte das empresas que fizeram a IPO. Então, assim, se você fizer um comparativo de IPOs, eu acho que ela está até bem, tá, nesse aspecto. Ela conseguiu se capitalizar, bem ou mal. Na mesma época, quem tentou fazer a oferta também foi a Bluefit. E a Bluefit já não conseguiu demanda. Tá? A Bluefit tentou fazer a oferta, baixou o preço e não conseguiu fazer a IPO dela. Tá? Então, acho que sim, a gente passou ali por um momento de pandemia, a gente passou por um momento onde está com juros assim, está com juros altíssimos, e para qualquer empresa que é endividada, a maior parte das empresas da bolsa são endividadas. Se a gente falar de varejo, então nem se fala, tá? Se uma empresa está endividada, tá? Imaginando, vamos falar de Via Varejo, não é meio caso, mas só para ter Via Varejo, ela fatura X, vamos chutar que ela fatura 1 bilhão, tá? E o endividamento dela é de 5 vezes, tá? O endividamento dela é de 5 vezes esse negócio. Ela paga Selic mais 2,1. Tá? Então ela está pagando 13,75 mais 2,1, vamos arredondar para 16%. O que ela paga de juros do endividamento é o faturamento dela, o EBITDA dela antes de imposto, tá? Não é nem o lucro dela. Então, assim, acho que o mercado inteiro, não estou falando só de Via Varejo, mas assim, vamos falar do mercado inteiro, todo mundo está endividado, e a maior parte das empresas estão endividadas com esses juros altos. Acho que foi até uma queda razoável, tá? Para a Smart Fit. E eu acho que sim, imaginando que a gente vai ter um corte de juros, eu não acho que vai vir no próximo Copom, acho que vai vir no de agosto. Tá? Se a gente tiver um corte de juros, acho que a gente vai realmente... vai ser melhor tanto para a Smart Fit, enfim, a gente teve recorde de inscrições, o mundo está voltando ao normal, as pessoas vão ter mais poder aquisitivo ali, com a inflação diminuindo, né? Hoje o índice inflacionário veio ótimo ali, a projeção. Eu acredito que pode ser uma boa aposta, sim. Agora, Ricardo, eu vou pegar esse gancho que você falou, né? Também eu vou fazer a pergunta para o David, mas você falou agora de endividamento. Tem uma notícia que saiu hoje, né? Vou até antecipar da nossa pauta, porque a inadimplência de empresas está estourando, segundo a Serasa Experience, chegou a um nível recorde de 117,5 bilhões de reais, o maior patamar desde 2016, quando o Brasil estava em plena recessão, né? Pior recessão da história de 2015 e 2016, uma alta de mais de 6% nos últimos 12 meses em termos de número de negócios negativados, isso segundo a Serasa, e o maior setor é aquele de serviços, que ocupa mais da metade desse número, né, desse número de negativados, de inadimplentes. Você acha que estamos próximos a uma crise da dívida, como a gente já está vendo, por exemplo, no caso de empresas que já pediram recuperação judicial? Penso a Tokstok, mas, por exemplo, a Lojas Marisa também, que está em situação muito complicada. Ou você acha que as empresas estão ainda numa condição confortável de endividamento, conseguem resistir mesmo com juros tão altos? Pergunta para você e depois faço a mesma para o David, mas começa com você, Ricardo. Eu não acho que elas conseguem resistir tanto tempo, tá? Se a gente tiver uma Selic mais um ano a 13, eu acho que a gente vai ter problema. Vai ter que precisar, geralmente, fazer follow-on, vai ter que captar dinheiro de fora ali. Inclusive, Happy Vida, acho que conseguiu resolver um pouco a situação ali, né? Você teve ali o pessoal aportando dinheiro. Você vê que assim, ela foi no fundo do poço,
acho que há um mês e meio atrás, 2 meses atrás, ela está subindo 50% desde o fundo do poço. Difícil você acertar esse fundo do poço. Mas eu acho que vai ser... Acho que se a gente tiver juros ainda... Eu não acredito que os juros vão ficar patamares atuais, tá? Eu realmente creio que eles vão começar a cair para o final do ano. Talvez a gente chegue a 12, quem sabe. E ano que vem, enfim, quem sabe a gente não chega a 12, aí 11, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que se a gente continuar com 13,75, uma empresa endividada, pessoal, ele paga geralmente CDI mais um prêmio. Então a gente está falando 13,75 mais 2, mais 3. Então a empresa está pagando 16, 17%. Isso depende do rating dela, tá? Se a gente falar de empresa que nem está na bolsa, provavelmente uma Tok Stock conseguiu se financiar, como ela não é auditada dentro de bolsa de valores e tudo mais, a dívida dela deve ser muito maior do que 13 mais 2, tá? Eu não sei quanto é que é. Desculpa a gente te interromper, mas ontem eu estava dando uma olhada no meu home broker, eu achei um papel, uma dívida, uma debenture da Gol a 34%, era CDI mais 16, uma coisa do tipo. Até estranhei, né? Até tirei um print aqui, porque como é que uma empresa consegue pagar 34% de juros em cima da dívida? Pois é. É disso que a gente está falando. Ou ela amortiza, tá? Ou... Veio uma questão para mim um dia desses, ontem, na verdade, para responder, que foi bem interessante. Era um jornalista querendo saber por que algumas empresas que estão queimando caixa desde 2021, alguma coisa nesse sentido. E a minha resposta foi a seguinte: ele queria associar isso a alguma coisa ruim, tá? Pode ser ruim, sim. Foi o que eu falei, putz, está queimando caixa ali provavelmente por causa de Covid e depois porque você não tem consumo, você tem uma dívida gigante, está pagando dívida, né? Mas se você imaginar que a empresa tem dinheiro em caixa e ela está amortizando dívida, é diferente de pagar só os juros, tá? Se ela estiver amortizando dívida, é ótimo, tá? É que nem você tem o cartão de crédito lá, você ganha... O teu dinheiro na renda fixa rende 12% ao ano e o teu cartão de crédito cobra 50% ao ano. Não faz sentido. Se você tiver uma dívida e você tem 100 mil na renda fixa, pega esse dinheiro e paga. Tá? Então você vê ali o caixa de algumas empresas diminuindo, dependendo do que ela está usando, é saudável se ela estiver amortizando. Tá? Há juros desse patamar, o que o mercado espera, eu não acho que vai continuar, mas se continuasse, a gente espera realmente uma Marisa quebrando, alguém de varejo, quem sabe C&A, quem sabe Magalu, não sei, tipo, Magalu ou Via Varejo, quebrando, e quem ficar se fortalece, porque é só você viver, tá todo mundo sangrando, mas quem ficar vivo já ganha o market share inteiro da empresa que quebrou. Dos outros, né? Sim, daqueles que não sobrevivem. David, qual que é a sua opinião? Você também acha que há uma crise da dívida à vista se os juros não caírem em tempos razoáveis? Quando a gente vai analisar dívida e juros elevados, a gente tem que pensar também em Estados Unidos, com um problema ali com instituições financeiras, a gente teve esse ano. A gente tem aqui no Brasil Americanas, com problema, atrelado a debentures. A gente tem também Light, com problemas. Então, são várias empresas, são muitas empresas endividadas. Até quando a gente fala sobre a CVC, a notícia comentou anteriormente, houve renegociação com os debenturistas, porque tinha também uma dívida e teve que ter uma renegociação, porque a gente sabe que desde a pandemia teve a diminuição na quantidade de viagem, entre outros aspectos. Então a gente sabe que o momento ainda ele é delicado, mas se a gente for analisar no curtíssimo prazo, de certa forma tem tido um certo alívio, porque o cenário de crédito praticamente ia ficar escasso quando a gente pegou ali o caso Americanas. E a gente vê empresas endividadas, juro elevado, como é que sobrevive? Muito difícil. Mas, de certa forma, deu uma certa estabilizada, que traz um certo conforto. E a expectativa de mercado é isso. Juros a 12,5% no final de 2023. Se a gente falar focos, né, 10% no final de 2024, que aí sim, isso pode trazer, de certa forma, um alívio para essas companhias. Mas é um cenário ainda muito delicado. Eu tenho vários clientes assim, que estão totalmente horrorizados ali com crédito privado. Quando a gente olha até Brasil, tivemos instituições financeiras que quebraram. Então, assim, vou num CDB porque tem um FGC. A instituição financeira que quebrou. Num curto espaço de tempo, tiveram duas que quebraram praticamente na mesma semana. E quanto maior a taxa, maior, no caso, é o risco, quando a gente fala principalmente de crédito privado. Então, acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que um ponto importante a mencionar é quando a gente vai para as casas de rate, né, como a Fitch, como a Standard & Poor's, entre outras,
Em um dia, Americanas Light era AAA. De noite já era risco de calote. Então, é difícil você olhar somente para o rating. Vou olhar um bom rating, deixa eu aplicar. Será que essa empresa, de fato, tem uma sustentabilidade na sua dívida? Como é que está o caixa, né? Tem geração de caixa para honrar com esses compromissos? Acho que assim, o mercado, o pior momento aparentemente já passou, mas só que ainda não é um alívio. E aí sim, a gente precisa de uma redução dos juros para quem sabe não aconteça uma quebra em sequência de diversas companhias. Vamos falar agora de outra empresa que está no olho do furacão já há muito tempo, com duas, né? Não uma, mas bem duas recuperações judiciais nas costas. Estamos falando da Oi, porque a Fitch, né, a agência de classificação de risco Fitch, cortou a nota de crédito da Oi em moeda local e estrangeira, foi de C para a D, né? Ou seja, basicamente junk bonds, né? Ou seja, títulos da dívida que estão já na fase de calote. Isso por conta do processo de recuperação judicial da empresa, que continua em andamento desde o começo do ano passado. Agora, os analistas da Fitch escreveram que, concluída a reestruturação, a agência vai reavaliar o perfil de crédito da empresa e, eventualmente, vai emitir uma nova opinião na base da nova estrutura de capital da Oi. Os analistas lembraram que a Oi tinha uma dívida de 35 bilhões de reais no final de 22 e um caixa de apenas 3,2 bilhões de reais. A empresa conseguiu um financiamento de 275 milhões para sustentar os seus negócios até o final deste ano, mas a previsão de uma possível recuperação da Oi para a Fitch está entre 31% e 50% do principal e juros, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E a Fitch destaca aqui a grande chance de recuperação da dívida da Oi vem da participação que ela tem na Vital, né? Ou seja, na empresa de fibra ótica e também no valor dos pipelines, né? A Oi hoje tem cerca de 34% de participação na Vital, nessa empresa que compartilha o controle com o BTG Pactual. Agora, o plano da Oi prevê uma diluição de 80% dos acionistas atuais através de um follow-on que vai realizar para captar capital. Vamos ver se esse plano vai de fato ser realizado. E lembramos que a empresa tem prejuízo, né, de 17 bilhões de seus negócios remanescentes, além da parte de fibra ótica. Ricardo, sua opinião sobre a Oi? Você compactua essa decisão da Fitch de cortar o rating da dívida da Oi? E depois eu também vou fazer a mesma pergunta para o nosso David Martins, mas iniciando com o Ricardo. Eu compactuo sim, tá? Na recuperação judicial nova, né? Eles estão querendo um empréstimo de DIP, né? Que é, enfim, de 4 bilhões. Tá? Isso seria quem algum credor emprestar dinheiro, ele fura a fila para receber. Se algum dia ela ficar positiva, ele furaria a fila, né? Então, assim, será que alguém vai realmente aportar esse dinheiro? Vai realmente participar dessa follow-on para furar a fila? É uma questão. E a outra questão é que um dos grandes ativos que ela tem, basicamente, ela não é mais telefonia móvel, ela não tem mais antena, isso tudo foi vendido na primeira recuperação judicial ali, até para ser aprovado a primeira recuperação judicial, e ela pretende vender boa parte da Vital. Tá? E aí você tem um problema que, se ela vende tudo, ela praticamente passa a não ter ativo, né? Passa a ter ali uma parte da pipeline, e parece que a Anatel falou, não é bem assim, você não vai poder vender tudo não, a gente até deixa você vender um pedacinho. Então, de onde é que vai vir esse dinheiro, sabe? Tipo, ou vem do resultado dela, porque ela já não tem muito mais ativo para queimar, para vender. Então, eu realmente acho que é uma ação muito, muito, muito complicada. David, sua visão sobre a Oi, você também compactua com esta previsão bastante sombria, né, do Ricardo, que já está dando basicamente extremunção para a Oi, né? Qual é a sua visão, David? Como compactuo, principalmente com a visão do Ricardo, acho bacana mencionar que assim, Oi foi caindo, e chegou um certo momento, até antes da primeira recuperação judicial, que a gente já tinha recomendação de saída ali do papel. Teve uma enxurrada de pessoa física, principalmente com expectativa, não, vai melhorar. E as notícias sempre que vêm da Oi, infelizmente, são notícias piores, não são notícias que trazem um conforto para o investidor. E quando você vê, por mais que o papel está R$1, se ele cai para 50 centavos, é 50% de queda.
Então, a gente teve recomendação de saída, tivemos clientes que não saíram, não zeraram a posição e cada vez mais foi aumentando o prejuízo. Então, é uma empresa que eu vejo um momento muito delicado, principalmente quando a gente vai analisar o único ativo que tem, né? Os diversos outros ativos, até uma certa qualidade de ativos que tinha já foi na primeira recuperação judicial. Então, eu vejo tempos sombrios para a Oi. E lembrando que a Oi é gigantes do Brasil, né? O projeto que tinha do governo federal não deu muito certo. Pois é, né? Tô lendo aqui os comentários, nosso público. O Moraes está falando, só falta a Oi vender também as dívidas dela, né? Porque não sobrou mais nada. Vendeu tudo, só tem a participação agora na Vital e as pipelines, mas de fato uma empresa vazia, né? Quase, né? Então é uma caixa com logo e acabou, né? E uma participação em outra empresa. Agora, deixa eu ver se tem mais comentários, mais perguntas ou dúvidas aqui do nosso público. Se não, vamos passar para a nossa última notícia desse bloco, porque sempre falando de empresas, né, do mercado que hoje estão movimentando, né, as bolsas, temos também a decisão da Suíça Eurochem, que na verdade é controlada por investidores russos, de adquirir todas as ações da Fertilizantes Heringer, né? A Eurochem vai fazer uma oferta pública de aquisição de ações da Fertilizante Heringer para fechar o capital. Fato relevante foi divulgado nesta quinta-feira e o preço total de compra das cotas soma 554,6 milhões de reais ou R$3,4 por ação da Heringer e R$20 por ação ordinária da própria companhia. Com essa oferta, o valor de mercado da Heringer seria de mais ou menos 1,08 bilhão de reais. Desde setembro do ano passado, esta OPA causou desavenças, né, entre controladores e minoritários que consideraram as primeiras ofertas muito baixas, né? Lembrando que a empresa suíça de controle russo adquiriu a Heringer em dezembro de 2021 por 554 milhões de reais e já no ano passado tinha indicado a intenção de fechar o capital. Dessa vez parece que vai. O leilão vai ser realizado na B3 dia 27 de junho deste ano e as ações da empresa estão subindo nesta quinta-feira após esta notícia. David, sua opinião sobre esta operação e sobre a fertilizante Heringer? Rapidinho, um minutinho para cada um. David e depois o Ricardo. É um papel que quando a gente vai analisar, por mais que tenha essa alta no dia de hoje, né? Um papel que teve uma queda considerável, tá com um volume bacana de negociação, mas é um papel que tem um risco. Então, aguardar para ver se isso se concretiza, esse fechamento de capital e a posição dos demais investidores perante esse comunicado. Pois é, né? Ricardo, sua opinião sobre a fertilizante Heringer e o que esperar, então? Será que dessa vez vai? Bem, se for, vou falar que ela está bem descontada. Porque para 14,50 para 20, você tem uma oportunidade ali. Alguma coisa tem, eu não entendo a história inteira da fertilizante Heringer, mas o mercado não tem precificado isso a 20, a 19. Tá? Geralmente quando você sai um anúncio desse, tipo, você vai ter uma oferta a 20, o normal é você ter visto ela agora a 19, subindo, sei lá, 20, 30% aqui. Tá, então, acho que vale a pena estudar esse caso direitinho, porque ela pode realmente estar descontada aqui. Ou não, tá? Porque o mercado também não é bobo. Como o David falou, é uma ação sem liquidez, né? Hoje tem um volume razoável aqui, 3 milhões, se eu não me engano. Deve fechar o dia aí, talvez com 5, 6 milhões, alguma coisa assim. Enfim, mas provavelmente tem algum litígio aí, tem alguma coisa que o mercado está vendo que a gente não está vendo aqui no gráfico, porque senão ela já estava perto de 20.